Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo, na verdade, ele vem aí como uma análise para o próximo episódio do Anipoke, que vai acontecer essa semana. E esse episódio, ele vai contar uma história especial do Ash e do Pikachu. Porém, o que é interessante é que ele entra na grade dos episódios de jornadas ainda. E, bom, eu acredito que isso é meio que um elefante na sala que tá todo mundo ignorando. Não sei por quê, porque pode ser alguma coisa, de alguma forma, curiosa que está acontecendo aqui. Então, bora lá conversar rapidamente e vamos discutir as possibilidades desse episódio da semana. Seguinte, esse episódio, ele chamou muito a atenção no seu trailer. A gente pode revisar esse trailer rapidamente aqui. Obviamente que eu não vou poder colocar pra vocês, né, a tela passando tudo recorrente, assim, porque a gente pode levar um flagzinho. Mas nós temos o Ash, que está dormindo, né, e ele está aparentemente no começo da sua jornada. Mas ele acaba encontrando um menino no meio da floresta. E aparentemente a equipe Rocket meio que sequestrou o Pikachu, porque o Ash se dá conta que o Pikachu não está com ele. E aí, aparentemente, o Ash vai viver uma aventura na floresta atrás do Pikachu. E esse menino vai ter aí algum envolvimento, né, com o Ash durante a história. É bem legal. Esse trailer vocês podem conferir na íntegra, eu vou deixar no izinho aí em cima. E até interessante a gente ver a logo aqui, porque uma das primeiras coisas que eu quero conversar antes de mais nada é sobre logo. Bom, é estranho, porque se você perceber bem, o boné que é usado aqui pelo Ash não é o boné da saga clássica da linha Core. Então, por que uma história do Ash, que aparentemente é o mesmo configurado do filme 20, está sendo contada dentro da história de jornadas, ou dentro da grade, pelo menos, dos episódios de jornadas? Levando em conta que o último episódio foi o episódio final, por que eles decidiram, então, fazer um especial com esse Ash? Há muitas teorias, tá? Mas a primeira que eu acho que é bom a gente deixar claro é a respeito da equipe de produção desse anime. Pois é, falando de equipe de produção, então a gente começa aqui, ó, dia 23 de dezembro, episódio 137, O Distante Céu Azul. Diretor Kunihiko Yuyama, storyboard com Choji Yunemura, e temos um retorno muito interessante aqui. Character design, Sayuri e Cheesy. Pois é, pra quem não sabe, Sayuri foi responsável aí por muito tempo, né, no design clássico do Ash. E agora retorna para esse episódio. Você não percebeu então, né? Temos o Kunihiko Yuyama, Choji Yunemura e Sayuri. Então foi uma decisão interessante aqui, porque eles enfatizaram até no Twitter que esse é um elenco, né, são membros da equipe clássica de produção do anime Pokémon. Então eles se reuniram para trabalhar nesse especial, tá? Temos outro character design aqui, que é o Shohei Yasuda, e a música vai ser com Shinji Miyazaki. E, sinopse, rapidamente, Ash e Pikachu continuam sua jornada para se tornar um mestre Pokémon. Ash prometeu encontrar sua mãe, Delia, na cidade de Celadon, mas Pikachu foi sequestrado pela equipe Rocket no caminho. E, enquanto Ash o procura, ele encontra um garoto misterioso chamado Haruto. Esta é a história de um dos encontros de Ash e Pikachu em sua aventura. Bom, então, partindo disso, né, a gente levando em conta o character design, é bem possível que eles queriam contar uma história do Ash mais clássico. Só que a gente sabe que o Ash clássico, dentro da linha core do anime Pokémon, seria complicado contar uma história como essa, por exemplo, do Ash sozinho com o Pikachu. Porque o Ash nunca ficou de fato sozinho, a não ser no primeiro episódio, né? Depois do primeiro episódio, a Misty já passa a perseguir o Ash por conta da bicicleta dele.
E na história do filme 20, a gente tem essa ausência, né, de Misty, Brock, e o Ash parece se aventurar um pouco mais solo, principalmente no começo da sua jornada. E isso foi acontecendo também, né, na sequência, como o Eu Escolho Você, como o Poder de Todos e até mesmo o filme Coco. Então, é interessante que também nenhum filme tem meio que um vínculo um com o outro. Então, a ideia dessa história, inicialmente, é uma história avulsa do Ash. Ela não se conecta aparentemente com nada, mas se a gente fosse julgar pelo design, talvez ela poderia ser configurada ali nos acontecimentos do filme 20, em algum momento do começo da jornada do Ash, já que parece muito que essa história acontece ali em meados de Viridian, né? Então, a julgar pelos Pokémon da floresta de Viridian e tudo mais, é possível que essa história se configure por ali. E outra coisa também, né? A Delia nunca marcou algum encontro com o Ash em Cerulean. Então, assim, é uma história super avulsa. Mas eu me pergunto ainda o porquê dessa decisão de criar esse especialzinho, colocar dentro da grade de jornadas como episódio 137 e jogar, assim, né? Ainda mais com o Ash do filme. E uma coisa que eu, assim, não só eu, todos vocês perceberam, inclusive na época do lançamento de Jornadas, eu acho que foi a logo do anime, né? A logo do anime, quando ela surgiu, a primeira coisa que a gente pensou, inclusive tem vídeo meu sobre isso, é que o anime ia sofrer um reboot, porque a gente tinha visto o filme 20 com aquela logo, né, azul, bonita, e tinha mudado radicalmente, né, a logo como a gente conhecia, só como Pocket Monsters, e o anime vinha com a mesma logo, né, em Jornadas, que é conhecido também popularmente como Pokémon 2019, só com essa logo azul. E os filmes sequentes também continuaram com a mesma logo, acho que só o Coco que mantém a logo, mas a cor ficou diferente, acho que pra casar com esse lance meio jungle, né, meio floresta, etc. E aí teve essa mudança na tonalização da cor da logo, mas ainda assim se permanecia a mesma logo. E é interessante que agora, por algum motivo, nós vamos ter esse final, né, com os episódios 137 de Pokémon Jornadas, com esse especial do Ash, aparentemente do filme 20. Então, assim, não foi nada confirmado que é o mesmo Ash, a gente tá julgando isso por conta do boné, né, e por conta do design. Mas a gente não pode esquecer, como eu falei pra vocês, do character design com o Sayuri aqui. Uma coisa que eu queria jogar aqui, eu não sei exatamente, eu poderia teorizar 1 milhão de coisas aqui, alguma tentativa frustrada de conectar os mundos ou alguma coisa do gênero, o que eu duvido muito também, porque se a gente lembrar, né, alguns flashbacks do Ash em Jornadas, é mostrado ele com o boné clássico, sem essa alteração que é feita pro filme 20. De qualquer forma, é uma história que eles querem contar. Bom, Haruto. Eu acho que uma das coisas mais interessantes que é mostrada nesse trailer é essa foto aqui, essa imagem aqui. Aparentemente é o Ash no meio, com a mãe e o pai. Pois é, no filme Coco, o Ash faz a primeira, depois de muitos anos, citação sobre o pai dele, né? E ele falava sobre como o pai meio que, tipo assim, influenciou ele em dar o máximo nas suas aventuras, nos seus sonhos. Então, é algo que o Ash acaba citando pro Coco, e isso meio que puxou muito a atenção do pessoal na época, mas ficou meio irrelevante, porque ninguém mostrou a foto, ninguém mostrou a imagem. Então foi uma passagem que ele fez e morreu aí. E agora, a gente tem essa silhueta aí, da possível aparência, pelo menos de costas, do pai do Ash. Eu não sei se eles vão pretender mostrar o pai do Ash nesse especial, tá? Talvez isso seja o máximo que a gente vai encontrar do pai do Ash. Porém, vocês sabem, a internet é louquíssima por uma conspiração e muitos acreditam que o Haruto, na verdade, é o pai do Ash quando criança. Por algum motivo, o Haruto acabou encontrando com o Ash na floresta. Pois é, a gente não sabe ainda
as circunstâncias, mas a gente já viu em alguns momentos que o Ash encontrou com o Professor Carvalho e também com o Kukui quando eram crianças, justamente pelo uso, né, do Pokémon Celebi, que acabou voltando no tempo e o Ash acabou interagindo com essas duas figuras. Seria agora uma forma do anime também tentar contar um pouquinho da história do pai do Ash, porém ainda quando ele era criança, e o Ash nem imaginar que acabou interagindo com o próprio pai? Será que em algum momento ali da história o Ash não acaba soltando: "Ah, o meu pai também se chama assim"? Quem sabe? De qualquer forma, é bem interessante essa teoria. Eu acho que é justo teorizar. Gostaria demais que algo do gênero acontecesse, mas eu fico um pouco quanto na expectativa que sim, mas não vou botar muita fé pra não me frustrar. Eu acho que o assunto pai do Ash é um assunto que fãs cobram, e talvez agora seria interessante conversar sobre isso, mas ao mesmo tempo eles vão deixar essa conversa aparentemente por um Ash alternativo. Bom, quem sabe ainda no especiais que vão rolar a partir de janeiro, esse também não seja um dos temas. Seria interessante também. Bom, então para você não ficar confuso novamente, esse é um especial que vai rolar essa semana. É o último episódio do Anipoke no ano de 2022. O Anipoke volta em 2023 com 11 episódios, tá? De um especial de Pokémon Jornadas, contando a história do Ash querendo se tornar um mestre Pokémon e explicando o que é um mestre Pokémon. Então a gente não pode confundir as coisas, tá? Ironicamente, esse episódio entra como 137, mesmo sendo um especial, e os 11 próximos episódios, mesmo estando também na grade de Pokémon Jornadas, eles são de um especial à parte, tá? E são da história do Ash Canon do anime que a gente conhece, tá? Então, um pouco confuso, mas é sobre isso. E o novo anime, Camaleão, você não vai comentar sobre o especial? Eu vou deixar esse vídeo para amanhã, mas eu queria deixar esse vídeo em particular aqui, porque eu acho interessante a possibilidade da discussão novamente sobre o pai do Ash. Eu, em particular, gosto muito desse tema. É uma pena isso não ter sido explorado de alguma maneira no anime. Eu poderia criar até ganchos aí pro Ash continuar no anime só por alguma influência do pai, que seria interessante também. Mas quem sabe isso não vai ser deixado para uma outra hora, um outro momento. No mais, esse é o especial que a gente vai encontrar nos próximos dias. Lembrando que ele vai ao ar às 6h55 da manhã, tá? E novamente, dia 23, e é o último episódio de Pokémon Jornadas nesse ano, e acaba caindo também como o último episódio de Pokémon Jornadas de fato, né? Já que os próximos 11 episódios, bom, são de um especial à parte. Forte abraço, quero saber a opinião de vocês sobre isso, o que vocês acham. Pai do Ash finalmente vem aí? Finalmente vai acontecer? Espero que sim. Forte abraço, deixa seu like, ele ajuda demais, não esqueça de se inscrever aqui no canal. Então, gostou do vídeo? Não esqueça de se inscrever para mais vídeos. E também não esqueça de deixar aquele seu like, ele me ajuda demais.